Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo vocês poderão acompanhar parte de uma aula gravada onde discutimos sobre a somestesia. Se você quer saber um pouco mais sobre o sistema somestésico, sobre o funcionamento do tato e da nossa sensibilidade, por exemplo, cola no vídeo que tem muita informação bacana para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora vamos para o vídeo. A gente agora vai falar um pouquinho então dos receptores, né, e das vias do sistema somestésico. Então, as principais sensações, digamos assim, né, que o sistema somestésico vai abordar, né, as modalidades de sensações. Então, vamos incluir aí a temperatura, o tato, a propriocepção e a nocicepção, né? Nocicepção, basicamente, vai ser uma qualidade, né, que está associada à dor, né, que é a nocicepção, né, se refere à dor, e o prurido, né, que é a coceira, tá? Então, a gente vai falando um pouquinho de como essas vias acontecem. Bom, essa imagem aqui, basicamente, ela primeiro representa aquele esquema geral que eu falei para vocês, né? A gente tem aqui a estrutura de um receptor para alguma dessas modalidades, tá? Esse receptor vai transmitir essa informação, né, a partir de um neurônio primário, e aí esse neurônio primário vai ter o seu corpo celular aqui nesse gânglio, né? Então a gente tem aqui essa estrutura aqui que a gente chama de gânglio, né? Gânglio da raiz dorsal, tá? Então aqui tem a medula espinhal, e aí aqui é a região dorsal da medula, né? Eu até falei com vocês aquela coisa, que a sensibilidade ela sempre entra na medula, né, pela região posterior, né? Então, aqui a gente vai ver que essas vias sensitivas vão passar aqui, ter seu neurônio, seu corpo celular do neurônio, nesse gânglio. Esse gânglio, então, se dirige aqui, né, com esse axônio até a medula espinhal, entrando para essa região aqui, que é a região dorsal da medula. E aqui já tem algumas diferenças, tá? Que é o que a imagem quer explorar. Então, assim, esse aqui, azulzinho, é o neurônio 1, tá? Aqui o vermelhinho, né, nas duas situações, é o que a gente chama de neurônio 2 ou neurônio sensorial secundário, tá? E lá no tálamo de pretinho vai ter o terceiro neurônio, né? E algumas sensações percebidas no córtex vão chegar ali a ser retransmitidas para áreas associativas do córtex, e a gente pode ter um quarto neurônio na via, tá? Bom, quais são então essas sensações, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem aqui o tato, né? E aí tem dois tipos de tato que é importante a gente diferenciar. Tem aquele tato mais apurado, né? Que é o tato discriminativo. Eu diria que seria aquele tato assim que você consegue perceber as diferenças entre objetos, por exemplo. Mas tem aquele tato grosseiro, que ele basicamente vai te passar informações de assim, ó, algo me tocou, mas eu não sei dizer o que é, né? Que a gente chama de tato grosseiro. Tem a propriocepção e a vibração, né? Que a gente vai encaixar esses tipos de tato aqui nessa circunstância. E tem a situação da nocicepção, a temperatura do tato grosseiro, que a gente vai colocar aqui nessa condição aqui. Qual a diferença deles, então? Vai ser basicamente onde eles cruzam na medula. A gente já tinha conversado, né, em aulas anteriores de que a gente sempre tem digamos, a sensibilidade, né, sendo percebida na região contralateral dos nossos membros da região do corpo. Então, por exemplo, se veio dessa região o estímulo, né, que é o lado direito da pessoa, por exemplo, a gente poderia observar aqui que o estímulo vai ser conduzido para o lado esquerdo do nosso cérebro, né? E vice-versa, de uma forma ou de outra. Nessa forma de baixo aqui, que inclui a dor, temperatura e tato grosseiro, né? Tá mostrando aqui, ó, deixa eu destacar de amarelinho aqui. Essa via de dor, temperatura e tato grosseiro, elas vão atravessar
para o outro lado, digamos assim, do corpo, no próprio nível da medula espinhal. Então ele vai fazer sinapse com o neurônio 2 na medula, esse neurônio vai cruzar a substância cinzenta e para chegar na substância branca, na região aqui anterior, e vai subir. Então, no caso da medula aqui, vai subir, passar pelo polvo, pela ponte, pelo mesencéfalo, até chegar no tálamo. Tá? Lá no tálamo vai fazer sinapse com o terceiro neurônio, e aí ele vai desencadear aí a radiação talâmica, né, que vão ser vários neurônios, para o nosso córtex cerebral. Já as vias de tato discriminativo, né, que é aquele tato mais apurado, né, que pode ser chamado de epicrítico também. As vias de propriocepção e de vibração, né, essas noções aí, essa via também chega pela raiz dorsal, só que ela não faz sinapse na medula, ela vai subir até aquela região aqui, uma região que a gente tem aqui no bulbo, tá? Eu falei com vocês em uma aula anterior que seria aquelas pirâmides bulbares, onde vai ter cruzamento, né? De cruzamento de neurônios de um lado para o outro do sistema nervoso central. Então, essa região aqui a gente vai chamar de pirâmides bulbares, e aqui vai acontecer uma que a gente chama de decussação, que é quando tem a mudança do lado aí do eixo do nosso corpo. E aí esse segundo neurônio recebe essa sinapse aqui, cruza para o outro lado, sobe lá no tálamo, e aí o tálamo encaminha, né, para a região específica aí que houve o estímulo dessa modalidade aí de sensibilidade, beleza? Então a gente pode observar que temos aqui uma determinação, né, para identificar os lados, né, a localização também, como eu já tinha falado anteriormente, da sensibilidade do nosso córtex cerebral. É importante mencionar também que tem algumas vias, né, que vão levar algumas informações direto para o cerebelo, antes dele passar ali para o córtex cerebral. Isso permite, né, que o cerebelo tenha, por exemplo, aqui, né, informações sobre a coordenação dos movimentos, né, e o equilíbrio do corpo, tá? Que é uma das funções aí que o cerebelo vai poder apresentar. Bom, e aqui no córtex, né, eu já até mencionei anteriormente para vocês que esse córtex cerebral, ele vai, nessa área sensitiva, né, ela vai ter como se fosse um mapeamento, né, um campo sensorial, tá? Que a gente pode ver nessa imagem aqui que eu mostrei anteriormente, né? Então, o córtex cerebral aqui nessa região, né, do giro pós-central, tá? Ele vai identificar aqui, né, as áreas sensoriais específicas, né, que cada receptor poderá atingir. Então, por exemplo, nessa região aqui, é uma região da mão, por exemplo, ela vai ser uma região que vai ser mais extensa, mais volumosa também, porque a sensibilidade das mãos vai ser maior, por exemplo, do que a do tronco, ou das pernas, por exemplo, ou do próprio braço, né? Como eu também já comentei sobre isso anteriormente. Uma coisa interessante que o córtex consegue fazer, né, é que dependendo da estimulação que você dá, ele pode conseguir se adaptar. Né? Então, por exemplo, eu tinha falado, né, no caso de pessoas que, por exemplo, perderam um membro e tinham que se adaptar usando a outra mão, por exemplo, aprender a escrever com a mão esquerda ou com a mão direita, né? A pessoa acaba tendo uma plasticidade neural muito grande e o cérebro consegue suplantar essa dificuldade, né, desenvolvendo um pouco mais essa área em detrimento da área que não está mais sendo utilizada, né? Por exemplo, uma pessoa que de repente perdeu a visão e vai ter que se adaptar a ler em braille, né? Então essa área do tato dela, por exemplo, vai se desenvolver mais por causa disso, né? A sensibilidade das mãos, especialmente, enquanto que a área da visão, né, vai acabar reduzindo o seu tamanho, digamos assim, lá no córtex cerebral. Então, aqui a gente pode ter uma ideia, né, então, nessa imagem aqui, né, das diferenças, né, de representatividade aí no córtex cerebral em relação aos estímulos da mão, da face, da língua, por exemplo. Beleza?
Ah, bom, e aqui nessa imagem, né, ela basicamente ela vai retratar um pouquinho desses receptores que a gente tem aí na pele, né? São vários, né? A gente falou bastante das terminações nervosas livres, né? E que vão transmitir vários tipos de informações, tá? Então, basicamente, temperatura e movimento dos pelos, né? E dor são informações que vão ser captadas por essas terminações nervosas livres que a gente tem aí distribuído na nossa pele. Então, olha o exemplo aqui, ó. Essa terminação nervosa, ela vai se ramificando aí no nosso tecido epitelial, no intuito aí de captar, né, essas informações que são relativas à dor. A gente tem, por exemplo, algumas terminações nervosas, né, que vão aqui se enrolar, por exemplo, na nossa raiz dos pelos para detectar, por exemplo, o movimento deles, que a gente está falando aqui, tá? Aqui também eles passam algumas informações para a gente, né, sobre a estrutura desses receptores, né, que aqui eles falam, por exemplo, que eles são não mielinizados, tá? Nos passa a informação de que eles vão conduzir uma informação um pouco mais lenta, né? Isso vai ser importante para o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Eles têm uma adaptação variável, ou seja, varia entre rápida e lenta, né, dependendo da situação. Outros receptores que têm os corpúsculos demais, né, esses corpúsculos demais, né, estão mostrados aqui, eles vão responder a movimentos de vibração, né, e toque leve, tá? Então, estão localizados aqui, percebam que eles são encapsulados, tá? Ficam em camadas mais superficiais da pele. A gente vai ter a mesma situação para camadas mais profundas da pele, né? Então, a vibração pode ser captada também nas camadas mais profundas, só que o corpúsculo não vai ser de Meissner, né? Vai ser de Pacini, né? Ou Patini, que está sendo mostrado aqui, no caso aqui já na área da derme. E aí ele vai ter uma capacidade de adaptação rápida também, né? Tem os corpúsculos de Ruffini, né? Está sendo mostrado aqui, tá? Que ele vai responder ao estiramento da pele, né? Para dar essa noção aí de como que a gente está tendo também os movimentos corporais para não gerar lesões, né, no tecido cutâneo, né? E é um receptor de adaptação lenta também. Tem os discos de Merkel, receptores de Merkel, tá? Eles vão detectar pressão e textura, né? Dos objetos, por exemplo, que a gente entra em contato. Eles são receptores também de adaptação lenta, né? E vão ser importantes para essas funções que eu acabei de falar. Ficam nas regiões, nesse caso aqui, mais superficiais, como vocês podem ver. Os corpúsculos de Ruffini ficam na derme, então eles são mais profundos, beleza? E eles captam essas informações, né, dos diferentes tipos de nervos que vão ser transmitidos aí pelos nervos sensoriais, tá? Para atingir depois o neurônio secundário, no caso aqui no nível de medula, tá? Quando a gente falar de nervos cranianos, aí já vai ser no tronco encefálico, beleza? A gente pode chamar a atenção também, né, pelo fato de que há muita especificidade, né? A gente já falou sobre isso, tem receptor para frio, receptor para calor, né? E a gente tem que, por exemplo, os receptores para calor, eles normalmente são estimulados na faixa da temperatura normal do nosso corpo, de 37 graus até 45 graus. Aí, normalmente, se você ultrapassar a temperatura de 45 graus, né, você já vai acabar estimulando aí os nossos receptores. E você vai sentir a sensação dolorosa, né, quando você fala que você queimou, tá? Já os receptores aí para frio, né, eles têm um número muito maior, né, do que o de calor. Eles vão responder a temperaturas que variam desde 20 até 40 graus. Tá? Então, eles nos informam que a temperatura está mudando, por exemplo. É por isso que às vezes você entra na piscina, né? E aí, com o tempo, piscina gelada, né? Às vezes, com o tempo, você para de sentir aquele frio, como eu tinha falado anteriormente, né? Porque eles vão ter uma adaptação um pouco mais rápida, e aí aquela sensação de frio pode acabar se reduzindo aí por conta disso, né? Bom, então a gente pode ainda falar um pouquinho dos nossos receptores, né, que é um assunto um pouquinho mais complexo. Então eu vou gravar mais uma aula posteriormente para falar sobre isso, beleza? Então,
Próxima aula vai ser a nossa última parte, nessa parte de somestesia. Eu vou falar então sobre a parte de nociceptores. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!